Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui mais uma vez reunidos para louvar o nome do Senhor, para ouvir o que Ele tem a falar conosco através da palavra. E não é só mais um domingo, né? É o domingo que nós separamos para celebrar, para adorar. Separamos esse dia para bendizer o nome do Senhor Jesus, render a Ele gratidão, render a Ele glória, honra, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Quero te convidar então a adorar ao Senhor conosco neste momento de louvor e de adoração. Que você possa se desligar aí das coisas, dos afazeres, e que você se conecte agora com o Senhor. Que o Espírito Santo esteja contigo. Convide os seus familiares, sente à mesa, sente na sala, mas ouça o que o Senhor tem a falar ao seu coração. Eu tenho certeza que algo Ele quer falar contigo. Assim como Ele vai falar conosco aqui e já tratou conosco através das canções, Ele quer falar com você também. Nós queremos iniciar esse louvor adorando ao Senhor com alegria, porque o Senhor tem uma graça que é maravilhosa. Não há outra graça que seja maior do que a do Senhor, o sacrifício na cruz por nós. Então vamos adorar dizendo que Ele é digno. Nós queremos adorá-lo dizendo maravilhosa graça. O amor do Senhor não falha sobre nós por vezes que falhamos, mas o Senhor continua fiel. Então vamos adorar dizendo maravilhosa graça. Amém? Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto que hoje livre
de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Mais forte. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Mais uma vez, diga isso. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, hoje livre sou. Somos livres no Senhor, amém? Aleluia. Nós queremos dizer também que o Senhor é grande, e o Senhor faz grandes coisas, verdade? Você parar para pensar um pouquinho, a gente está em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, né? Quase 6 meses nesse período de quarentena, nesse período tão difícil. E quantas coisas Deus não fez, não é? Muitas pessoas perderam algumas coisas, às vezes até um ente querido, mas mesmo assim Deus permaneceu grande. E Deus permanece grande na sua vida. Às vezes a gente fica meio pensativo sobre as nossas decisões, o nosso trabalho, meio incerto, mas nós temos que confiar e adorar ao Senhor, porque enquanto nós adoramos, Deus trabalha. Enquanto você canta, enquanto você adora, enquanto você ora e chora, Deus vai trabalhando. Deus tem preparado algo maravilhoso para nós, como igreja do Senhor nesse tempo. E nós queremos dizer isso, grande é o Senhor, e queremos agradecer o nome dele, porque ele é digno, amém? Adora o Senhor conosco. Cantamos. Grande é o Senhor, digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande
Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez juntos para continuar a cultuar ao nosso Deus. Quero te convidar a, junto comigo, meditar na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versos 1 a 16. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 1 a 16, que nos diz assim: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar mais uma vez nessa noite. Bom é poder ir até a tua presença, reconhecendo, ó Deus, o quanto nós dependemos do Senhor. Pai, fala conosco nesse momento, ministra aos nossos corações, que a tua palavra, Senhor Deus, encontre lugar, ó Deus, em cada coração nessa noite, e que ela possa dar frutos. Deus, frutos que permaneçam, frutos que sejam capazes, ó Deus, de alimentar aqueles que estão ao nosso redor, frutos, ó Deus, que glorifiquem o teu nome. Fala conosco, ó Deus, continue a falar conosco nessa noite, ministra sobre o teu povo. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu quero então pensar com vocês nesses 16 versículos na temática de até que Cristo seja formado em nós. Até que Cristo seja formado em nós. Se nós observarmos os escritos do apóstolo Paulo, nós vamos constatar que há um equilíbrio entre doutrina e vida, ensino e prática. Nos 3 primeiros capítulos da carta aos Efésios, Paulo fala sobre doutrina, ou seja, ele
vai falar sobre a nossa riqueza em Cristo Jesus. Dos capítulos 4 a 6, Paulo não trata mais de doutrina, mas sim de dever, como eu e você devemos reagir diante desse ensinamento. Paulo, então, a partir do capítulo 4, vai tratar sobre o cumprimento dessa prática na vida cristã. E ele vai exemplificar quais são as nossas responsabilidades em Cristo Jesus. O interessante é que ele não fala somente nesse sentido na carta aos Efésios. Olha o que ele diz em Gálatas capítulo 4, verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Nós podemos notar que há então um desejo no coração do apóstolo Paulo. Há um sentimento no coração do apóstolo Paulo em relação ao povo de Deus, em relação também à responsabilidade que está sobre ele de ser alguém que está encarregado de levar a este povo uma palavra. Nós podemos notar que há no coração do apóstolo Paulo um desejo de que Cristo fosse formado no meio do povo, no meio do seu povo. Que Cristo, então, fosse a referência, o exemplo de vida, a vocação, o zelo, o empenho, a busca das coisas corretas que os filhos de Deus precisam cumprir diante do chamado, diante daquilo que o Senhor tem proposto para nós. Paulo foi alguém que não apenas proclamou essas palavras, mas foi alguém que encarnou isso, o desejo de que Cristo fosse formado na vida dele. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo está dizendo para os seus ouvintes, olhe para mim, imitem aquilo que eu faço, da mesma maneira que eu imito a Cristo. Ou seja, Paulo não está falando algo apenas da boca para fora, mas Paulo está vivendo isso e conclama, chama o povo a experimentar isso com ele. Filipenses capítulo 3, verso 17, ele diz assim, irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Paulo não é soberbo para dizer que somente ele deveria ser imitado. Ele vai dizer também, olha, atentai para aqueles, há muitos outros que são instrumentos na mão de Deus. Sigam o exemplo deles. Paulo, então, exorta o povo de Éfeso sobre aquilo que devemos ser e fazer para Cristo. Cristo, então, é o modelo a ser seguido, a referência para Paulo e precisa ser também o modelo e a referência para a igreja. Nesses 16 versículos, nós temos aí alguns ensinamentos que vão nos auxiliar na caminhada cristã. Confesso que daria para dividir pelo menos em 4 partes esses 16 versículos, de tanto conteúdo e tanta profundidade que há nesse ensino. Paulo, então, vai dizer que diante da ação de Deus, que se revela na humanidade, resgatando o homem do lamaçal do pecado, tirando o homem, trazendo o homem agora até a sua presença, realizando na vida do homem um processo de transformação. Paulo nos chama a, pelo menos, 5 ações nesse texto. Paulo nos chama a andar,
Paulo nos chama a viver, Paulo nos chama a desfrutar, Paulo nos chama a ser e Paulo nos chama a crescer. Tudo isso à semelhança de Cristo. O primeiro ponto, então, que eu quero ver com vocês é andar. E aí, isso está expresso dos versículos 1 ao versículo 3. Mas Paulo começa no 1 dizendo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis. Andeis como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Na segunda parte dessa carta, ou seja, do capítulo 4 até o capítulo 6, a palavra-chave desses capítulos, dessa parte da carta, é andar. Já que nós recebemos a graça de Deus, e aí precisamos lembrar que antes estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas em Cristo Jesus nós recebemos vida. Antes nós éramos escravos da carne, da morte, do diabo, mas nós fomos libertos pelo Senhor Jesus. E aí Paulo vai dizer que há um modelo que nós, como igreja do Senhor, precisamos seguir. Há uma forma de andar, de viver. Paulo vai dizer que esse modo é um modo digno da vocação que fomos chamados. E aí ele vai explicar um pouco mais sobre isso nos versos 2 e 3. Paulo diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo cita humildade, mansidão, longanimidade, suporte, aquele que está disposto a caminhar junto, do lado. Não uma caminhada comum, mas é uma caminhada, um suporte em amor. E aí Paulo diz, olha, procurando guardar diligentemente a unidade. A unidade que não é guiada por homens, mas a unidade do Espírito. E o vínculo maior é a paz. Poderíamos então ficar apenas nesse versículo de tão rico que ele é. Paulo fala que a caminhada cristã deve ser uma virtude do poder de Cristo que habita em nós, que habita no crente, naquele que reconhece a Jesus como seu Senhor e Salvador. Precisa ser virtude da ação de Cristo diante daquele que confessa a Cristo como Senhor. E tudo isso se revela dentro do organismo da igreja. Tudo isso se revela dentro da igreja de Cristo. Paulo diz que nós não devemos andar, não devemos seguir o modo de andar do mundo, mas precisamos seguir o modo de andar de Cristo. Nós, a igreja do Senhor, temos um padrão e precisamos assumir esse padrão. Diante de tantas situações, diante de pessoas tão diferentes que somos, nós precisamos então andar segundo aquilo que a palavra nos chama. O segundo ponto que Paulo fala nesses versículos ele nos chama a viver. Mas de que forma ele nos chama a viver? Dos versos 4 a 6, Paulo vai dizer que nós, como povo de Deus, precisamos viver em unidade. Olha o que ele diz: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos.
Quem é o Senhor da igreja é Cristo. Quem governa a igreja é Cristo. E aí, nós precisamos entender um pouquinho o tempo que temos vivido. Muitas pessoas hoje se esforçam em unir todas as religiões, todas as formas de pensar. Alguns são capazes de dizer o seguinte: olha, nós não estamos interessados em doutrinas, nós não estamos interessados em ensinamentos, mas nós estamos interessados em amor. Nós estamos interessados em nos amar. Vamos então esquecer as doutrinas, os ensinamentos, porque doutrinas e ensinamentos, na maioria das vezes, só nos dividem. Esse é o pensamento de alguns. Paulo, então, não discute a unidade cristã sem antes falar do Evangelho. Paulo sempre vai falar do Evangelho. Olha quantos adjetivos do Evangelho tem nesses versos. E aí nós precisamos entender que uma unidade edificada sobre outra base, que não seja a base bíblica, a verdade bíblica, é mesmo que edificar uma casa sobre areia. É um trabalho em vão. Na primeira adversidade que aquela casa sofrer, ela vai ruir. A unidade cristã baseia-se, então, na doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo, então, vai destacar. Ele diz no verso 4, que há um só corpo. Só existe uma igreja verdadeira, o corpo de Cristo, formada de judeus e gentios, a única família no céu e na terra. Por mais que tenhamos várias ramificações, várias denominações, vertentes, a igreja é única, composta de judeus e gentios. É o que Paulo vai nos dizer nesse texto quando diz, olha, há um só corpo. Ele vai dizer também, um só Espírito. É o mesmo Espírito que habita na vida de cada crente. E aí, olha o que ele diz em Romanos capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo vai dizer então que essa unidade é um só corpo, um só Espírito. Paulo também vai dizer que não há várias esperanças, é uma única esperança. E a esperança é a volta gloriosa de Jesus, quando os mortos em Cristo receberão um corpo glorificado. Os vivos serão transformados e serão também arrebatados para se encontrar com Ele nas alturas. E aí, nesse tempo, todas as coisas serão restauradas e haverá novos céus e nova terra. Unidos, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Paulo também vai dizer no verso 5, um só Senhor. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que está à destra do Pai, aquele que vive. Paulo também vai falar que há uma só fé. Essa fé é tanto o conteúdo da verdade que cremos, como a confiança pessoal em Cristo Jesus. Algo que o Senhor faz brotar no nosso coração, mediante aquilo que ouvirmos da palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E aí nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Paulo vai dizer também que há um só batismo. Paulo não está falando
da forma de batismo, se é por aspersão, imersão, efusão, não. Mas o sentido do batismo, que é a união de Cristo com a sua igreja. Paulo vai dizer também no verso 6, que há um só Deus e Pai de todos. Deus é o Pai de toda a igreja, tanto na terra como no céu. Deus é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Em todos aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, nós precisamos entender que unidade é bem diferente e mais forte do que uma simples união. O Salmo 133, um salmo que todos nós conhecemos, diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí nós precisamos atentar que em muitas situações nós podemos estar unidos e não ser um. E aí, um clássico exemplo que podemos usar para apresentar isso de forma mais lúcida é o exemplo das batatas. Um saco de batatas juntos, elas estão em união, mas cada batata continua tendo a sua própria individualidade. Para a gente entender, então, o princípio da unidade que Paulo está querendo trazer para nós e que podemos usar, exemplificar nas batatas, para que elas se tornem uma só, um processo precisa acontecer com elas. E aí, nós temos que fazer dessas batatas um purê. Você cozinha as batatas, amassa uma após a outra, uma após a outra. No final, você já não sabe quem é quem mais. Você já não sabe se a batata é grande, se era pequena. Ou seja, o que você vê é aquele bloco unido, unânime. Quando há unidade, todos são beneficiados. Quando o povo de Deus consegue de fato experimentar uma unidade perfeita em Cristo Jesus, todos os membros do corpo são beneficiados. Pessoas unidas conseguem fazer muito mais do que cada pessoa trabalhando sozinha. Deus nos criou para vivermos unidos com Ele e com outras pessoas. Nesse tempo em que nós estamos separados corporalmente, nós precisamos a cada dia mais buscar em Deus uma unidade que só o Espírito pode gerar em nós. A unidade, ela é muito importante na igreja. Em Jesus, eu e você, nós somos todos membros de um só corpo, aonde não há maior e nem menor. Há, sim, responsabilidades. No corpo de Cristo, o maior não é o pastor, um presbítero, um diácono, uma diaconisa, não. No corpo de Cristo, o maior é Cristo, porque Cristo é o cabeça. Nós simplesmente somos aqueles instrumentos pelo qual Ele usa para que o seu nome seja glorificado. E aí, sim, há responsabilidade. O mesmo então vai acontecer com a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor e com outros crentes. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua comunhão com o seu irmão? Como está a sua comunhão com o seu irmão? Há relacionamentos que precisam ser restaurados? Há comunhão que precisam ser refeitas? Porque se você quer ser
instrumento na mão de Deus, uma igreja forte, nós precisamos lutar para que os relacionamentos do nosso meio sejam eles transformados, para que os relacionamentos do nosso meio sejam modificados, edificados em Cristo. Não naquilo que eu penso, não naquilo que eu acho, não naquilo que eu imagino que é correto, mas na pessoa de Cristo, revelado na sua palavra. Se nós de fato queremos ser uma igreja forte, uma igreja viva, precisamos viver em unidade. Unidade é muito mais do que união. Podemos estar reunidos em união e não estar unânimes, não estar unidos no mesmo pensamento e no mesmo propósito. Nós podemos ser diferentes, mas Jesus é um meio pelo qual nos une. E aí eu fico imaginando Jesus no início do seu ministério, quando começa a caminhar e começa a escolher ali aqueles homens que seriam os responsáveis para transmitir a sua palavra. E aí nós vamos ver a diferença que há naquele grupo de 12 homens. Homens muito diferentes, com pensamentos e entendimentos do reino de Deus de forma diferente, mas que só seriam capazes de caminhar juntos se tivessem todos eles submissos à vontade de Cristo. Olha o que ele diz, Paulo diz em Romanos capítulo 15, versos 5 e 6. Ora, o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que, e aí há um propósito, unânimes e a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar isso também em 1 Coríntios 12, ele vai falar em Filipenses capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz o seguinte: portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. E aí, o que Paulo está nos chamando a fazer é viver, praticar, propagar a unidade que o Senhor nos chama a viver. Nós precisamos a cada dia aplicar isso na nossa vida. O terceiro ponto que Paulo fala nesse texto, em Efésios 4, de 1 a 16, ele nos chama a desfrutar. Mas desfrutar do quê? Nós já cantamos isso hoje, desfrutar da maravilhosa graça de Deus. E aí ele fala que essa graça nós somos capazes de desfrutar, primeiro, na medida de Cristo, porque ele diz, dos versos 7 a 10, ele diz assim: mas a cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida do dom de Cristo. E aí ele vai continuar a dizer, a graça de Deus é na medida de Cristo. Ele vai falar do verso 11, que ele repartiu dons no meio do corpo, ele repartiu ofícios no meio da igreja. Por isso eu e você não precisamos ficar preocupados. Aqui ele fala de uma categoria de dons, mas há tantos outros. E aqui nós podemos abrir, pensar o seguinte, de que você não precisa ficar preocupado. Eu não preciso ficar preocupado, porque no corpo de Cristo há lugar para todo mundo. E aí Paulo diz, ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres.
há um lugar para todos nós no corpo de Cristo. O Mestre continua repartindo dons para que o seu propósito, a sua vontade se cumpra. E aí os dons não são para uma promoção pessoal. O dom não é para que o Rafael apareça ou um e outro apareça. Mas o dom que Jesus nos dá é única e exclusivamente para a edificação da igreja. Seja um instrumento na mão de Deus para edificar a igreja de Cristo, o irmão que está do seu lado. Se é o dom de misericórdia, exerça. Se é o dom de graça, exerça. Se é o dom de longanimidade, exerça. Se é perdão, exerça. E assim tantos outros. Os dons são habilidades que o Senhor dá a cada crente para que nós sirvamos a Deus e aos irmãos, de tal modo que Cristo seja glorificado e os crentes sejam edificados. Glória para Cristo e edificação para a igreja. E aí nós precisamos lembrar que todo cristão possui pelo menos um dom. Nós precisamos lembrar que há uma variedade de dons. E aí que o Senhor também é glorificado e soberano na distribuição dos dons. E aí eu e você precisamos buscar plena satisfação em Deus. Porque quando estamos satisfeitos no Senhor, nós estamos satisfeitos diante do dom que Ele nos dá. O pé não pode ser a mão. O joelho não pode ser o cotovelo. Cada um tem uma função, um chamado específico. O que nós precisamos fazer é viver em unidade, para que cada um no seu devido lugar glorifique a Cristo e edifique a igreja. É tempo, então, de pensarmos nisso, porque quando retornarmos às nossas atividades, nós precisamos ser diferentes do que éramos. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos servir mais. Nós precisamos glorificar mais a Deus. Nós precisamos estar mais atentos a tudo aquilo que Ele está fazendo. E aí eu quero deixar para você um desafio. Busquem ser capacitados pelo Senhor e sirvam a igreja de Cristo. Busquem a cada dia capacitação no Senhor. Quarto ponto que Paulo vai falar ele nos chama a ser, mas ser o quê? Parte do propósito de Deus. E aí ele diz no verso 12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Eu e você precisamos ser parte do propósito de Deus, primeiro para aperfeiçoar os santos. E aí nós não encontramos em nenhuma outra parte do Novo Testamento essa palavra que expressa o sentido de aperfeiçoamento. E aí ela pode ter o sentido de aperfeiçoar o que está diante, ou melhor, o que está deficiente na fé. Paulo nos chama então a aperfeiçoar aquilo que o Senhor está fazendo no meio da igreja. O versículo 12, parte B, vai dizer que é o desempenho do serviço. E aqui nós temos uma evidência de como o Novo Testamento vê o ministério. Não como uma prerrogativa de uma elite clerical, não, mas sim como uma vocação que está distribuída a todo o povo de Deus, é privilégio do povo de Deus. E aí William Barclay diz o seguinte,
O trabalho da igreja não consiste só na pregação e ensino, mas também no serviço prático. Precisamos então exercer a diaconia e socorrer os necessitados, ou seja, todas as esferas. O versículo 12 também nos diz que há uma finalidade do exercício dos dons, e a finalidade é a edificação da igreja. E aí John Stott vai dizer o seguinte, que todos os dons espirituais são dons para o serviço. Todos. Não são dados para um uso egoísta, mas sim para o uso altruísta, isto é, para servir as outras pessoas. Aquele que prega, pregue para que os irmãos sejam edificados. Aquele que ensina, ensine para que os irmãos sejam fortalecidos na fé. Aquele que serve, sirva com alegria, sem esperar nada em troca, como se estivesse servindo, e de fato está ao seu Senhor. Paulo, no verso 13, vai nos chamar à maturidade espiritual na semelhança com Cristo. E aí ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé. Esse é o objetivo, unidade na fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí, qual deve ser a minha meta, a sua meta, a nossa meta como igreja? A nossa meta precisa ser o crescimento espiritual. Cristo é a nossa vida, o nosso exemplo, nossa meta, nossa força. E aí, o que nós devemos fazer diante disso? Imitá-lo e chegar à plenitude da sua estatura. É o que Paulo está nos chamando a fazer. E aí a igreja impõe aos seus membros nada menos que a meta da perfeição. A perfeição que está em Cristo Jesus. Eu e você precisamos buscar a cada dia essa perfeição. Nós precisamos ser um reflexo do próprio Cristo, pois Ele vive em nós. E aí Paulo vai expressar isso em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. No verso 14, Paulo vai falar acerca de uma vida espiritual estável. E ele vai dizer, olha, tudo isso, o objetivo é para que não sejamos mais como meninos inconstantes, que são levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. E aí, muitos hoje vivem atrás de experiências. Experiências, às vezes, que o mundo oferece, e experiências que estão no meio da igreja. O que eu quero te convidar é a procurar aprender a cada dia mais do Senhor. A verdadeira experiência nele, que vai trazer paz ao seu coração, que vai renovar as suas forças, que vai firmar a sua fé. Por último, Paulo nos chama a crescer. E ele diz que esse crescimento precisa ser em Cristo. De que forma? Verso 15, seguir a verdade em amor. Ele diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós precisamos crescer em amor. A verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia. Nós precisamos de fato viver e experimentar o amor de Deus
em nós. É fácil? Não, mas é possível. A caminhada cristã não é uma caminhada fácil, é uma caminhada de espinho, é uma caminhada dolorosa. Ora nós estamos no fundo do poço, ora nós estamos sendo exaltados pelo Senhor. Há um alto e baixo na nossa caminhada, mas o que nós precisamos fazer é viver a verdade em amor. Paulo vai dizer no verso 16 que nós precisamos crescer em Cristo, seguir a verdade em amor, tudo isso em cooperação espiritual. E aí ele vai dizer do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Somente em Cristo, que é o cabeça, o corpo recebe toda a capacidade que precisa para crescer e assim desenvolver a sua atividade. Recebendo então assim direção para funcionar, agir, viver, seguir de forma coordenada. Diante disso, cada membro do corpo, por mais que às vezes possa parecer insignificante, às vezes a gente pensa assim, cada um tem um ministério importante para exercer para o bem do corpo de Cristo. Nesse tempo em que estamos separados, não deixe de exercer e viver tudo aquilo que Paulo nos chama a experimentar nesses versículos. Andando, vivendo, desfrutando, sendo, crescendo. Nós precisamos continuar caminhando firmes. E aí, nós precisamos trazer à memória a figura da criança. Crianças não podem cuidar uma das outras sozinhas. Nós não somos capazes de cuidar somente da nossa vida sozinho, nós precisamos uns dos outros e de Cristo acima de tudo. Precisamos viver em unidade e ministrar na vida uns dos outros. Nesse tempo, não perca a oportunidade de ministrar na vida daqueles que estão ao seu redor, de ministrar sobre a vida dos irmãos que pertencem à nossa comunidade, seja um instrumento ainda mais nas mãos do Senhor. E aí, para concluir então tudo aquilo que Paulo nos chama a viver, nós temos então, nesse texto, a visão que Deus dá, que Cristo dá a Paulo para a igreja que é uma nova sociedade em Deus, que deve demonstrar amor, que deve demonstrar unidade, que deve demonstrar diversidade e maturidade, sempre crescente, sempre almejando mais no Senhor, sempre esperando mais no Senhor, para que vidas sejam edificadas, para que vidas sejam transformadas, libertas. E aí Paulo nos chama, como eu já disse, essa forma crescente, ele diz que é andando, vivendo, desfrutando, sendo e crescendo. Essas são as características de uma vida digna da vocação do nosso chamado. Você foi chamado pelo Senhor. Nós fomos chamados pelo Senhor. Vivendo em Cristo e por Cristo em todos os momentos da nossa vida, até que Cristo seja formado em nós. Esse precisa ser o meu objetivo
e o seu objetivo como igreja do Senhor. Juntos, unidos no Senhor, nós somos mais fortes. Juntos, unidos no Senhor, nós vamos mais longe. Por isso eu quero te convidar a meditar nesse texto, a ver aonde você precisa se adequar naquilo que Paulo nos chama a responsabilidade para sermos em Cristo Jesus, até que Cristo seja formado em nós. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante de um desafio enorme, de nos submeter ao Senhor e à sua palavra, para que ela encontre lugar no nosso coração e vá transformando a nossa maneira de pensar, a nossa forma de agir, até que Cristo seja formado em nós. Paulo nos chama a seguir o seu exemplo, e não somente o dele, mas também de muitos irmãos que têm sido um instrumento nas suas mãos. Pai, que nós, a tua igreja, possamos ouvir e obedecer, que nós, a tua igreja, possamos praticar. Pai, nesse tempo em que as situações fugiram do nosso controle, trabalha, Senhor Deus, na nossa vida e nos faz entender aquilo que o Senhor quer para nós, aqui, Senhor Deus, em Vila Jacuí. Pai, nos faz entender qual é o propósito pelo qual o Senhor nos edificou neste lugar, meu Deus. Cada um servindo com o coração em paz, cada um servindo com amor, com gratidão ao Senhor. Deus, tapa as arestas. Oh Deus, aquilo que precisa ser ajustado no nosso meio. Deus, que a nossa unidade não seja apenas de palavras, ou seja, uma simples união, uma reunião entre pessoas, mas que nós possamos experimentar no Senhor uma unidade verdadeira, que todo membro, Deus unido entre juntas e medulas, possa exercer o seu melhor papel para a glória do Senhor e para a edificação da igreja. Faz isso, Senhor Deus, na nossa vida, nos faz entender nesse tempo, esse tempo em que parece que as coisas não estão acontecendo, mas o Senhor está agindo. Pai, trabalha no nosso meio, para que possamos voltar no dia que o Senhor permitir, e possamos expressar tudo aquilo que o Senhor tem trabalhado em nós. Pai, faz de nós um povo diferente. Deus, faz de nós um povo que de fato vive aquilo que prega e prega aquilo que vive. Deus, tantos estão ao nosso redor carecendo de uma palavra, carecendo de uma mão estendida. Oh Deus, e nós às vezes estamos preocupados com tantas coisas, mas faz, Senhor Deus, nesse tempo entendermos o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, o propósito pelo qual o Senhor nos salvou, o propósito pelo qual, Senhor Deus, o Senhor nos colocou de pé, para sermos instrumento nas suas mãos, uma voz que clama nesse deserto, uma voz que anuncia, que proclama, uma voz que propaga, Senhor Deus, não as nossas obras, não as nossas ações, mas tudo aquilo que Cristo fez por nós, tudo aquilo que Cristo está fazendo em nós, para a glória do Teu nome. Que o Senhor encontre lugar, Senhor Deus, no nosso meio, que o Senhor encontre lugar no meio do Teu povo, que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer, não aquilo que queremos que o Senhor faça. Cumpra em nós os Teus planos, e que o Senhor nos dê a oportunidade de caminharmos diante do Senhor, até que Cristo seja formado em nós, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Queremos finalizar adorando ao Senhor, dizendo que Jesus, nós só temos a Ti. A nossa única esperança nesses tempos difíceis é Jesus. Então, eu não sei se você que está nos assistindo já conhece a Jesus Cristo, mas se você não conhece, tem essa oportunidade. Porque Jesus é tudo se encaixa nele, tudo está nele, tudo começa nele. Nós queremos dizer que nós só temos a Ele. Ele é a nossa esperança. Quando estamos tristes,
Ele vem sobre nós e nos dá força, nos dá ânimo, nos dá alegria. E nós queremos adorar a Ele dizendo isso, amém? Nós ao Senhor dizendo, Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim, se estou triste, minha frente em Ti. Cremos, dizer que cremos. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai passar, mas a verdade que é Jesus, mas tua verdade permanecerá para sempre, ficará. Cantamos, Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Vamos dizer, Jesus, eu só tenho a Ti, Jesus, eu só tenho a Ti. Só tenho a Ti, Jesus, Jesus, eu só tenho a Ti. 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 Aleluia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Que você tenha uma semana de paz na presença do Senhor. Que Deus te abençoe.